Sejam muito bem-vindos ao primeiro CastVet, podcast da Alaclip, criado por estudantes de medicina veterinária, com o intuito de falar sobre temas que não são abordados em sala de aula, de forma fácil e clara para você entender. Exatamente, é como se fosse aquela conversa de bastidor, né? Aquela conversa nos corredores, só que aqui a gente tá gravando tudo para você ver como que funciona a rotina de um estudante de medicina veterinária. Eu sou o Vitor Martins. E eu sou o Lucas Frazão, e antes de a gente começar esse episódio de hoje, Vitinho, o primeiro episódio desse podcast, a gente precisa agradecer os nossos colaboradores e os apoiadores desse projeto. A gente conta com o apoio da Universidade Castelo Branco, da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Parque Suzana Naspolini, e hoje nós estamos dentro da nave do conhecimento. Daqui de Realengo, hein, galera? E olha só, antes de tudo, a gente também precisa agradecer o nosso patrocinador especial, Estudando Bichos. É uma plataforma incrível de divulgação científica, divulgação de conhecimento. Lá você tem cursos de várias coisas, de biodiversidade, vários produtos, e hoje a gente começa com um presente super especial para você. 10% de desconto em todo o site. Então leia esse QR Code que está aqui, vá até o site e garanta o seu desconto com o cupom LACLIP10. O episódio de hoje a gente vai falar sobre Clínica em Foco. Como se estruturar sendo um médico veterinário generalista. Perfeito, e para isso a gente vai contar com um profissional super experiente. Ele é médico veterinário, biólogo, mestre em microbiologia, doutor. Se eu falar todas as especialidades desse cara, Vitinho, não tem episódio, não tem tempo. A gente conta com Rafael Scherer. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Agradecer também a Bebel, Ed e o Anderson, por nos receberem aqui, sabe, tão calorosamente e estruturarem aqui o podcast, esse primeiro episódio, ajudarem a gente a quebrar esse nervosismo inicial e deixar o ambiente, assim, extremamente caloroso. Muito obrigado, gente. Exatamente, uma equipe maravilhosa. A gente conta aqui também com a Aline na nossa produção, né, Aline? Dá um oi aí de longe. Será que vai captar? Ela tá com vergonha, galera. Ela deu só um tchauzinho. E aí, Vitinho, vamos lá? Vamos começar então. Rafael, conta pra gente um pouquinho da sua formação acadêmica. Rapaz, a gente tá preparado pra conversar, né? Porque a história, ela é bem longa. Então, vamos começar, eu acho que do que é básico para quase todo estudante de medicina veterinária, né? Tá bom. Com 3 anos de idade, eu falei que eu queria ser médico de bicho. Igual todo mundo, Igual né? Acho que todo mundo tem um sonho de ser veterinário. Aprendeu a falar, quero ser médico de bicho. Meu pai é médico veterinário, né? Meu pai é bem conhecido, né? Ele é professor da Universidade Rural já há algumas décadas. E meu sonho, né, era ir cursar medicina veterinária na Rural. Mas vou falar para vocês que lá mais ou menos para adolescência, eu meio que larguei um pouco esse sonho. Eu pensei, eu vou estudar filosofia e tal. Caraca. Tudo a ver. Caraca. Tá ali um do lado do outro. Tudo a ver. Eu cheguei a fazer vestibular para filosofia na UERJ, mas aquele sonho de fazer medicina veterinária não tinha me largado. Fiz o vestibular para Rural, eu sou da época do vestibular, gente, e fui aprovado e tal. Comecei a cursar. Na minha primeira semana de aula eu já tive greve. Muito bom. É um bom incentivo. Foram 6 meses de greve para eu pensar se eu realmente queria e realmente eu insisti e cursei medicina veterinária. Então, parando para pensar, eu gostava muito, fui me apaixonando lá pelo segundo período por microbiologia. Né? Então, fui pedindo estágio para o professor Francisco Baroni, que ele foi meu orientador de mestrado. Após alguns anos eu fiz prova de monitoria, fui monitor de micologia e eu sempre gostei de ruminantes, de bovinos, e eu pensava assim, vou formar, né? Tô aqui estudando, fazendo estágio, comprando livro, fazendo curso e vou labutar com ruminante, né? Vou trabalhar com gado de leite e é isso que eu vou fazer. Quando eu estava terminando a minha graduação, eu lembro que foi muito engraçado que meu orientador, talvez ele nem lembre, ele falou comigo, olha, vai ter uma seleção de mestrado. Eu, professor, você vai fazer a prova. Foi assim, você vai fazer a prova, não, você vai fazer a prova. É uma afirmação. Eu fui, fiz a prova tal, e trabalhei. Caramba, tudo bem, como é que eu vou trabalhar com micologia, né, que era a disciplina com
especificamente com leveduras, Estudo de fungos, né? né, dentro de produção animal. Vamos pensar em doenças da reprodução. Aí lá fui eu, estudava fisiopatologia de reprodução e o experimento ele foi, né, inicialmente ali com leveduras, com leveduras que possivelmente pudessem causar aborto e tal, e foi mais ou menos nisso que eu labutei. Isso já é uma disruptura, né, do caminho natural, porque a assim, gente tem. quem trabalha com microbiologia, com micologia, vai mais para os bastidores da medicina veterinária e não para a clínica de fato, né? Exato. Porque quando todo mundo sonha em ser médico veterinário, a gente pensa ali no consultório, com o bichinho ali, ou então na fazenda, com um bicho de grande porte. Mas quando se pensa em microbiologia, você está falando de um bastidor, né? Exato. O pessoal pensa em biologia molecular, laboratório, jaleco, e lá estava eu, né, com a minha galocha toda suja de esterco, né, pensando, caramba, eu precisava coletar isso num ambiente de esterilidade, como que eu vou garantir isso? E aí a gente vai chegando para o que é importante, e eu agradeço muito a minha formação inicial básica, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mais ou menos na mesma época que eu estava fazendo mestrado, porque eu achei que não estava fazendo coisa suficiente, surgiu ali, acho que foi 2008, uma seleção para especialização de saúde pública da ENSP, né? Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Eu fiz, passei também. Era muito concorrido, gente, como é que eu consegui? Fui fazer com um amigo que hoje, infelizmente, já se foi, e a gente tinha altas conversas, a gente estudou muito, eu estudava muito, porque dentro da veterinária, né, dentro da saúde pública, a medicina veterinária lá para os idos de 2008 era um curso meio marginal. Veterinário, no máximo, vai trabalhar com epidemiologia. Eu desconhecia, na verdade, até o próprio conceito de saúde pública como ele é disseminado hoje, né? E a gente vai conversar um pouco mais disso lá na frente, né? Vou contar primeiro a história, porque aí eu, médico veterinário, fui estudar ciências sociais. Eu achei que eu ia estudar, epidêmio. Tava lá eu estudando Edgar Morin, né, teóricos da educação, Descartes, Boaventura Santos. Gente, por que eu tô estudando isso? Aí eu fui começando a compreender, né, esse viés da saúde pública, a forma que a gente pensa em saúde no nosso país e se pensa hoje no mundo. Agora eu tô entendendo do que isso se trata. E foi muito enriquecedor para mim. E eu lembro que eu tava conversando com algum amigo, eu não vou me recordar quem era, e a gente conversando mais ou menos sobre isso, né, sobre as coisas que eu tava aprendendo. E, Rafa, onde é que você vai usar isso? Meu TCC, monografia, não sei como é que se chamava isso lá, ele foi sobre agroecologia, né? Que foi o primeiro contato que eu tive com a agroecologia. E eu pensava ali em agroecologia, discutindo isso, e alguém me perguntou, Rafa, e onde que você vai usar isso na veterinária? Gente, eu acho que só se eu fizer concurso para Emater. Por que você não faz? Porque a Emater não faz concurso. Isso não existe mais concurso. Aí foi, se eu não me engano, 2009, abriu um concurso para Emater. Aí foi muito engraçado que o meu pai levou a gente. Fui eu e mais 2 amigos, né? O Bruno e o Magno. Nós 3 fizemos mais ou menos no mesmo local. E nós 3 passamos. Nós 3 passamos, cada um para sua lotação, e hoje, se eu não me engano, só o Magno, ele tá na Emater, tá? Ele é extensionista do escritório local de Itaguaí, profissional excelente. É um profissional legal para vocês convidarem também mais à frente. Ele é zootecnista. Depois aí de um certo tempo, eu comecei a sentir um pouco a vontade de entrar na docência. Mas antes de chegar na docência, eu vou falar da loucura que foi trabalhar na Emater. Por que foi loucura? Gente, eu era um cara com uma formação básica em microbiologia, era bem bacana, bem sedimentada, gostava muito de produção animal, reprodução animal, e estava ali me direcionando para trabalhar com vaca de leite. Aí eu fui chegar lá no escritório, né? O escritório que eu acabei escolhendo, sendo lotado, foi Paraty. Pertinho. Pertinho. Aqui do lado. Eu fui trabalhar, eu cheguei lá e sim, tinha gado de leite? Tinha, mas você tá eu fui para um município que basicamente 80%
da área livre daquele município, ela é composta por parque nacional, estadual, municipal e várias APAs, né? Isso, áreas de proteção ambiental. E tem as ESECs também, se eu não me engano, de lá é ESEC Tamoios e a Apacairuçu. Mas agora eu realmente não me recordo, faz um tempo que eu não estudo isso, não olho para isso. Tudo tinha muita restrição e os ambientes, né, que eram especificamente ali compostos, ou o ambiente físico, ele era muito pouco convidativo você trabalhar com bovinocultura de leite. Que Então, foi o tema do que quando você se isso. formou. Aí quando eu chegava lá, o pessoal, você é veterinário? Sou. Ó, o veterinário chegou. Aí o pessoal falava, eu tô com um problema no meu galinheiro. Caraca, galinheiro. Caraca, eu só conheço galinha no prato, né? E quando E olha lá. e quando eu trabalhava lá, quando tinha galinheiro lá no vovô. Idade, dali, né, a internet era bem precária no município, porque não tinha muito. Eu usava uma internet móvel que eu colocava lá no meu computador, chovia e chove todo dia. A internet caía, mas lá estava eu, né, procurando nas bases de dados de Embrapa, Senar, e aprendendo os pacotes tecnológicos. Gente, e foi. Legal, galinha eu já sei mais ou menos, já dá para resolver. Eu tô com um problema no meu cultivo aqui de milho, na minha capineira. Vai estudar capineira. Com suínos. Aí um dia, tem que fazer um mutirão nas aldeias. Aldeia? Quantidade indígena. A gente tem aqui um técnico que trabalha com os indígenas daqui. Caraca, indígena. Grande choque que eu tive foi chegar em uma aldeia, se eu não me engano eles são Guarani Imbiá ou Inhandeva, não me recordo agora. Foi chegar em uma aldeia e eu tinha um viés, né? A gente estuda na graduação agricultura patronal. A gente quer que o cara tenha vacas de leite, 20, 15 litros de leite a pasto, com capineira e tal. Aí eles tinham uns lagos, né, que o nosso técnico implantou. Poxa, mas eles já estão pescando a tilápia? Mas ela não tá muito abaixo do peso, do tamanho. Mas já é tilápia, já é comestível, eles estão pescando. É outra lógica, Rafa. É a subsistência mesmo. Isso, é outra história, Rafa. Não se prenda a isso. Aí você vai começar todos aqueles princípios de agroecologia, né, do pensar localmente, entender contexto local, entender contexto social, entender conceitos e contextos culturais. Na verdade, até para eu conversar com eles eu tinha que modular muito a linguagem. Por quê? Porque a língua portuguesa não era a língua base. Sim. Então, era Guarani. Então, eu falava bem vagarosamente. Depois de um certo tempo... Todo mundo se entendia. Depois de um certo tempo, estava todo mundo ali se entendendo. Eu fui trabalhar, né, um técnico, que era o supervisor do escritório quando eu entrei, ele acabou optando por uma outra carreira. Eu fiquei na supervisão do escritório e ele era o responsável, antes da FIPERJ, né, Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, ir para Paraty, ele era o responsável pelos projetos de pesca artesanal. Aí lá fui eu, que também conhecia peixe do prato, né, lá fui eu fazer projeto de crédito rural, supervisão de crédito para pescador de camarão, né, que é o forte lá de Paraty. Então, gente... Caramba, eu tive que entender o que era um motor de barco, o que era uma reversão, o que eram cavernas, os materiais para você construir barco, que tipo de manutenção, porque senão o cara ia botar nos projetos ali uma grana absurda, né, para fazer qualquer coisa ali, compra de gelo. Nossa, entendendo como funcionava toda a cadeia do agronegócio de pesca. Daí aí eu começava a entender, poxa, a gente tem muito problema nas supervisões de crédito aqui, porque eles não conseguem fazer os pagamentos direitinho. Aí com a nossa equipe lá, a gente começou a fazer curso de gestão financeira, gestão previdenciária, e foi muito assim, interessante, muito enriquecedor você ver às vezes um cara que ele trabalha de parceiro, né? O parceiro ele ganha mais ou menos como se fosse um salário mínimo, né? E o cara sair da condição de parceiro para a condição de dono de barco e os parceiros serem os filhos dele. Então, deve dar uma satisfação enorme. É um negócio maravilhoso, Ou você ver, né, alguns programas que existiam, né, voltados para a agroindústria, a pessoa que fazia um doce bem artesanal ali, ela transformar aquilo numa agroindústria. Existe uma lei que é 11947 de 2009, eu acho, que é da alimentação escolar.
E a gente, né, a nossa técnica, né, extensionista social, Janaína, um abraço, né, ela ajudou o pessoal a fazer certificação orgânica participativa, grupos formais, grupos informais. Foi uma coisa assim que completamente fora do que a gente imagina, né? Essa é a importância da educação continuada, né? Sim. A complementação educacional que a Perfeito. medicina veterinária exige. Porque assim, é um curso que a gente vê muita coisa em um espaço de tempo muito reduzido. Então, se a gente não for atrás disso, você falou que você teve que aprender a mexer em barco, a entender as porções ali, aprendeu mais aprofundadamente de pescado, de granja, que é uma coisa que você não tinha porque a faculdade não tem tempo Não há. hábil Hábil para pra te gente ensinar isso. entender, né? Então, essa é a importância da educação continuada Perfeito. na perfeito. medicina veterinária, né? E hoje a gente tem muita facilidade. Você tem um monte de portais. Você tem portal de graça, você tem portal... Internet também, coisa Internet. que a... Internet é maravilhoso. Estamos aí estudando bichos. Temos a Estudando Bichos, tá? Acompanha nossos cursos, tem muita coisa legal para sair esse ano. Inclusive, um momento jabá aqui rapidinho. Eu gostaria de presentear vocês. Ah, né? que maravilha! Ah, obrigado. Super Presentes nós oportuno. gostamos, tá, galera? Ó, super Caraca. oportuno, não foi combinado não, tá? Caraca, Eles já tinham visto o pacotinho, mas tá aqui. Eu ó. imaginava, mas eu não tinha certeza ainda. Enquanto isso, eu eu, tomo vou, água. eu vou até abrir aqui pra ver, né? Porque presente se abre na hora, galera. Deixa eu pôr aqui. Calma aí, eu vou deixar aqui, ó. Estudando bichos, galera. Lembrando que a gente tem um desconto de 10% lá no Olha site. só! Ó, bonezinho da Estudando Bichos. Eu vou trocar, calma aí. Eu vou ter que trocar, galera. Rafa, enquanto isso, você pode continuar a sua história. Tá. Em algum momento, aquilo me adoeceu um pouco. Não a extensão rural em si. Eu gostava muito de ser extensionista. Mas estava longe de casa, longe de família. Remuneração estava um pouco aquém do que eu esperava. A gente tem os problemas normais, né, de qualquer tipo de repartição pública, de recurso. Às vezes não tá tão bacana. E aquilo foi me desestimulando um pouco e eu fui buscar outras formas, né, de me sustentar ou de me tornar relevante para a sociedade. Sim. E aí eu busquei a docência, gente. Sabe onde eu fui dar aula? A primeira faculdade da minha Diga. vida. Aí eu tô interessado. É um tema muito interessante. Uma faculdade no Espírito Santo, Nossa, numa cidade chamada Santa Teresa. mas você estava no Rio? Estava no Rio. Foi só pra dar aula? Fui só E para você dar aula. falou que a sua maior loucura foi antes, né? Foi antes. E aí, eu reclamando, tava longe de casa, eu fui pra mais longe de casa. Gente, foi muito legal. Eu era um cara de, sei lá, 29 anos, sei lá, 30, não sei. E meus alunos tinham 25, 23. Era mesmo Eu sei como que isso funciona. Nossa, era muito divertido. Hoje, eu fico muito satisfeito, muito feliz que tenho nessa faculdade, né? Tem pelo menos 2 professores que foram meus alunos. E eles são amados, eles são excelentes. Eu fico assim, caramba, gente, um foi o meu primeiro... É a importância do legado, demais. né? Sim. É gratificante demais. É legado. ver isso. Um foi o meu primeiro monitor da vida. Gustavo, beijo. Carol, beijo pra vocês, que eles são maravilhosos. E desde lá, eu desenho muito mal, tá, gente? Então, pra quem assiste a aula minha, sabe que a gente tem que compreender que nós temos limitações. Uma das minhas maiores limitações é não saber desenhar. Gente, eu vou interromper aqui porque o Rafael é o nosso professor, tá? E assim, eu acho que eu nunca vi ninguém desenhar uma vaca tão boa igual a dele. Não, é horrível, horrível. Eu não sei se estende pra tudo, mas pelo menos vaca você sabe desenhar bem. Cavalo também. Cavalo também. Então, depois disso, eu consegui, né? Porque a gente precisa, às vezes, né, para se inserir no mercado, a gente precisa de experiência. Munido dessa experiência lá do Espírito Santo, eu consegui me inserir aqui no Rio de Janeiro. E durante esse período, eu não ficava o tempo todo no Espírito Santo, eu precisava complementar minha renda. Sim. Lá fui eu fazer o quê? Fui clinicar. Tinha um amigo, tenho esse amigo de pré-vestibular, faculdade, república e de vida, né? Grande Diego, um abraço. Ele tinha um negócio de atendimento domiciliar e ele ia se mudar. Ele falou, toma minha carta de cliente, pode atender. E aí, clínica de pequenos? Clínica de pequenos. Legal. Clínica de pequenos. Aí atendia gato, cachorro. Hoje, eu passei isso para essa carta, né, para outro veterinário, né, outro médico veterinário.
ele se sustenta, tudo tranquilo. O Diego, ele tá trabalhando de novo na medicina veterinária no Espírito Santo. É engraçado, Que né? legal. A gente fica trocando de locais. Essa galera que você faz, né, na graduação, isso é muito importante. A gente conversa mais sobre papo e competências de generalistas um pouco mais pra frente. Deixa eu terminar de contar a história aqui. E eu consegui essa experiência e tal. Atendia cachorro, gato, coisa e tal, pra novamente, né, refazer minha clientela aqui no Rio de Janeiro, pegar a mão da clínica ali de novo, ver os percalços, as dificuldades, né? Novamente um outro choque cultural de duas cidades muito tranquilas. E em quanto tempo, Rafa, você conseguiu dar esse salto de saída, terminar a sua faculdade, ir lá pra onde você foi e voltar pro Rio? Formei em 2006 ou 2007, 2010 eu tava em Paraty, e se eu não me engano 2013 eu pulei para o Espírito Santo. 2018 tava já no Rio completo, assim, full time. Quase 10 anos aí. Full time. E aí eu labutei em outras instituições. Hoje eu tô na UCB, tá? Tô em uma outra instituição também. E é muito engraçado porque não foi uma coisa que eu procurei, mas o mercado hoje do ensino superior, ele procura, né, o MEC, né, ele quer que a gente tenha professores com aderência, que eles tenham uma titulação que se relacione com o tema que você está lecionando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eles querem que, além da aderência do título, você tenha experiência. Sim. Você tem experiência. Não adianta nada você ter a aderência, o título, sei lá. Então eles gostam de títulos abrangentes, tipo, você é doutor em medicina veterinária, doutor em biologia animal. Isso é um título que ele é muito querido. Doutor em ciência animal. Porque ele é o tudo, né, que você consegue encaixar um guarda-chuva. Dá pra te colocar ali em qualquer lugarzinho. Ele é um guarda-chuva que ele te encaixa em todos os lugares. Mas você precisa saber. Às vezes, Rafa, minha disciplina base, ela é anatomia, que eu gosto muito de anatomia. Eu aprendi muito anatomia. O primeiro estágio antes da micro foi anato. Eu compartilho essa paixão com você, tá? E anatomia, gente, ela é a base para praticamente tudo que você for trabalhar na medicina veterinária. Não é só clínica e cirurgia, não. Você vai trabalhar com inspeção animal, você vai usar anato. Você vai trabalhar com produção e instalações, você precisa compreender o contexto anátomo-fisiológico daquele animal que você está utilizando, né? Aquele grupo, para você pensar em instalações, você pensar em aclimatação, enfim. Daí depois da anato, o que eu gostava muito? Bovino. Gente, eu só fui trabalhar com clínica de ruminantes como professor, acho que foi ano passado. Então, gente, eu passei por um monte de disciplinas. Quando eu achei assim que, caramba, é disciplina demais, surgiu a oportunidade de lecionar na biologia, que é a minha segunda formação. Poxa, Rafa, você pega. Eu, qual? Zoologia, meu Deus do céu. Vou ter que estudar de novo. Vou eu estudando de novo. Hoje, aí eu, poxa, até que zoologia tá indo bonitinho, tá indo bacana. Aí o meu coordenador da biologia, Rafa, você pega ecologia aplicada? Meu Deus. Aí eu dei uma olhada ali no cronograma, gente, não é nada que eu já não chore tabulando resultados de tese. Então vamos lá. Então, gente, não sou só, nossa, isso é muita inteligência. Não, gente, isso eu sou caótico, tá? Completamente desorganizado. Mas na hora de organizar, não seria organizar, vou botar aqui, na hora de estruturar conhecimentos, o que eu posso falar para vocês que é um diferencial é que eu tive uma base muito boa. Isso é muito bom. Isso. Eu estudava muito loucamente no meu ciclo profissional e quando começou a se profissionalizar o conteúdo das disciplinas, eu conseguia fazer associações que eram muito interessantes porque eu tinha uma boa base de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, de anatomia patológica. Gente, eu fui apaixonado por anatomia patológica. Isso pra mim é loucura. É loucura, isso pra mim é mas é loucura legal. Porque quando você é apaixonado por anatomia patológica, né? Poxa, vocês vão ter aí provavelmente um episódio com a Prof. Mari. Sim. Vai ser uma pessoa muito mais apaixonada que eu. Quando você conhece, poxa, essa lesão aqui, ó, esse tipo de lesão, não se enquadra na minha suspeita.
Então, se esse tipo de lesão ele está mais relacionado ao quê? A um processo infeccioso, a um trauma, tal. Então, aquilo que você acha assim, nossa, que saco, eu tenho que aprender a diferenciar a pereba. Sim, isso É a vida do dermatologistas, Gente, por favor, não me gente, cancelem. quem escolhe dermatologia tem que ter uma coroa, tem que ser alguma coisa, porque a nossa produtora aqui, a Aline, tá falando que ela ama dermatologia. Isso aí foi minha loucura, porque pra mim é tudo pereba. Nossa, Como que muito diferencia difícil. pereba? É muito difícil. E aí você vai olhar o cabedal de conhecimentos que o dermato precisa. Ele precisa manjar muito de endócrino. Uhum. Ele precisa manjar de onco. Ele precisa entender de comportamento animal, porque às vezes você tá ali tratando uma dermatite por lambedura. Não, e na clínica de pequenos isso é muito, muito recorrente. Muito, nossa. Você tem que entender de raças, porque as raças possuem Determinadas- particularidades genéticas. Uhum. Então é uma coisa assim que você vai ver que é um dermato, que a gente fica zoando, que é uma especialização, é uma das especializações mais procuradas, mas ele é um guarda-chuva para o quê? Para uma quantidade absurda de conhecimentos, que quando você vai olhar são os conhecimentos básicos. Então entender do ciclo básico da veterinária, que é aquele ciclo que a gente chega de ressaca. Já fui jovem, né, gente? Agora eu sou calvo. Mas é aquele ciclo que a gente chega de ressaca. Você, caraca, que negócio chato, tem que entender de AMP cíclico, bomba de sódio e potássio. Acredite, você vai precisar disso para fazer uma hidratação num cavalo, num poodle, de repente num jabuti. Uhum. Enfim, o Lucas sabe disso muito melhor do que eu. Você compreender a anatomia vai te dar ali o estofo, né, teórico necessário para você compreender também aonde você vai hidratar esse jabuti. Sim. Onde você vai hidratar esse cavalo, porque quando a gente é um veterinário repetidor de fórmulas, a gente pensa fazer o quê? Punção venosa do cachorro, veia cefálica, punção venosa de animais de produção, jugular, externa. Até dar algum problema nesses vasos, Pois tem e aí que precisar de outro, depois... né? Exatamente. Então, sim, eu lembro na minha época de graduação, o pessoal vinha, vou roubar aqui rapidinho, Pode pegar. né? O pessoal vinha, aí a galera... eu perguntava pros colegas, você tá fazendo um estágio? Não vou falar o nome de ninguém. Você tá fazendo estágio? Como é que é? Eu levo um bloquinho, aí o cara fala assim, doença do carrapato, como é que trata? Daí, escrevia, né, o protocolo todinho pra tratar a famosa doença do carrapato, e assim fazia. E sei lá, e se viesse uma doença do carrapato acompanhada de uma sinomose? Tu mistura tudo? Mistura os dois protocolos, e será que o fígado desse animal aguenta? Acho que não, hein? Né? Enfim, a gente tem que sair dessa história de ser o repetidor de protocolo. Protocolos existem, né? Eles são necessários, sedimentados, mas a gente pode sair da caixa, porque foi ontem a gente estava conversando em aula, uma afecção, ela não se apresenta sozinha às vezes, né? Quem que nós somos aqui? Pô, vocês são novos, mas eu já tenho, dor no joelho, né? Eu só tenho dor no joelho na vida. Aí Minha coluna já tá aqui, né? pedindo socorro. O cara tem dor no joelho, o cara tem gastrite, mal olhado, olheira, pereba no pé, né? Todos nós somos assim, por que o cachorro não vai ser? Por que o gato não vai ser? Tá? Então por que a calopsita da sua vizinha não vai ser assim? Né? Nós somos o que? Feitos de não somente de sistemas ali orgânicos, mas nós somos feitos também de um contexto. Se você vai trabalhar ali com uma pessoa, com um paciente, com um responsável, e às vezes ele tem somente uma queixa, qual a queixa? Ele se coça. Mas às vezes o cara não percebeu que o bicho não come. não come. Aí o animal chega, quando você vai atender o animal, ele chega com outra doença, onde você visualiza e não é aquilo que o responsável tá afirmando pra você. Sim. É uma coisa assim, é um negócio que eu posso ficar falando disso aqui por hora. E isso abre um gancho muito interessante pra gente falar sobre a importância de a gente ter bons generalistas. Porque Boa. assim, o que eu vejo, eu ainda tô na graduação, né? Mas eu já consigo perceber alguns cenários. E o que eu vejo, pelo menos na minha turma, todo mundo quer uma especialidade e ninguém fala, poxa, eu quero ser um bom clínico, eu quero ser um bom generalista. Pois é. E eu acho que o mercado tá carecendo de bons generalistas. Carece de bons generalistas. Aí vamos lá. Vou dar o meu exemplo. O que aconteceu comigo? Eu queria trabalhar com A,
E eu fui trabalhar com B, C, D, Y, Z, X. E hoje eu parei na docência. Eu não trabalho só com docência. Eu faço atendimento a animais de produção. Mas durante um longo tempo, eu não conseguia fazer atendimento a animais de produção por questões de saúde. Estava com sobrepeso, dor, sobrecarregado, burnout, né? Se a gente for pensar em palavras, né, em conceitos, eu tive que me virar. Então hoje, todo mundo se direciona para trabalhar com a clínica, né, veterinária, quero trabalhar com pet. A gente está no Rio de Janeiro, a gente é urbano, eu entendo isso. Mas todo mundo quer trabalhar com pet e todo mundo quer ser especialista. Mas calma, gente. Vai que você, sei lá, enche o saco de morar aqui, você vai morar em Caxias do Sul. Lá você tem oportunidade para trabalhar com indústria, com abatedouro, e você vai ganhar bem. Poxa, abra sua mente, né? Vamos pensar em ser generalista. Rafa, eu quero ser oftalmo. Você é só oftalmo. Você só vai ver olho. Você sabia que às vezes esse olho, você tem algum problema nesse olho, porque esse animal ele é alérgico? Você não vai saber identificar isso. Então, antes de você correr a maratona, você tem que saber caminhar. Sim. Tem que saber caminhar. Valorize muito a disciplina de semiologia. Isso que essa base que você construiu, você consegue entender que tudo que você construiu de ter estudado na época da sua faculdade reverteu quando você foi pra clínica, realmente? Gente, eu vou falar pra vocês tudo. Até biofísica. Né? Nossa. Biofísica, eu sei que é o São pesadelo. muitas matérias que a gente negligencia quando a gente Sim. estuda. A gente foca nas mais importantes, assim, né? Até bioestatística, porque para você... Todo mundo fala mal da bioestatística, mas para você compreender, né? Você analisar um paper e você ver que aquele paper ele tem um erro metodológico grosseiro, você tem que saber o básico de bioestatística. Perfeito. Gente, todas agregam. De verdade, tudo agrega. Ah, Rafa, mas eu vou ser clínica, pra que eu vou saber de pescado? Você não come, não? Pelo menos para identificar um peixe, né, relativamente. Ou você trabalha com gato, com cão, tal. O que é a fonte de proteína daquela ração? Então, eu gosto de agro, por que eu quero saber de aumento da cotação do milho e da soja? Vai aumentar o preço da ração do cachorro dos seus clientes, do seu cachorro. Então, sim, o nosso mundo, o mundo da medicina veterinária, ele é absurdamente rico e todos os componentes desse mundo da medicina veterinária, eles são interdependentes. Sim. Muito bom. É absurdo, né? Uma coisa que antes de você realmente se formar e pensar numa especialização, eu acho que é de importância muito vital você labutar. Eu quero ser clínico. Vamos para o nosso viés aqui, né? Mais urbano. Rafa, eu quero ser, sei lá, o Vitor tem cara de cirurgião. Cirurgia, você quer? Quero. Aí, ó. Quero. Vitor quer ser cirurgião ortopédico de coluna. Pô, meu sonho Aí, aqui, ó. errou a pessoa, cara. É sério. Eles querem ser cirurgiões ortopédicos de coluna. Poxa, você tem que manjar um pouquinho de raio-x. Perfeito. Você tem que manjar neuro. Você tem que entender de comportamento, como você tem que compreender temperamentos dos animais que você vai ali Como essa lesão foi causada? Com essa lesão. Esse bicho é um bicho agitado e caiu do sofá? Tudo isso é de vital importância, porque você não vai ser o cara, você vai ser esse cara, né? Um dia vai chegar lá, você vai ter trabalhado seu nome, trabalhado suas competências, você vai chegar lá só para operar a coluninha. Mas até lá você tem que, inclusive, ser treinado e você vai treinar a sua equipe. Você vai treinar profissionais para interpretar um bom exame de raio-x. Ou você não sei exatamente como é que vai funcionar a sua dinâmica, mas você vai ter a sua rede de confiança. Mas até você ter a sua rede de confiança, você tem que montar a sua própria confiança. É a famosa junta médica, né? Exatamente. Ninguém precisa saber tudo. Mas você precisa saber o básico de tudo para saber quando que aquilo é trabalho para você ou quando aquilo é trabalho para um outro profissional. É igual foi agora, esses dias, a colega, ela falou, nosso animalzinho aqui é uma cadela Akita e essa cadela, ela começou um tratamento com uma medicação X, não vou falar, e ela tá mordendo todo mundo, ela tá muito agressiva. Qual que é a medicação? Aí falaram.
ela tá com dor. Essa medicação ela é muito agressiva pro estômago. Aí ela já correlacionou, o animal não correlacionou que quando vocês administram aí o comprimido, ela sente dor de estômago. Sim. Então ela não vai deixar vocês administrarem o comprimido. Vamos melhorar isso um pouco, né? Vamos fazer alguma medicação para diminuir essa náusea, essa dor de estômago, né? Vamos ver se é possível fazer com essa medicação de tratamento base e tal. Aí foi melhorando. Então, gente, caramba, isso é o ultra especialista? Não, isso é só saber um básico de comportamento animal. Não é isso? Eu acho que a gente tem uma mente, assim, a gente como aluno, e eu acho que o mercado da medicina veterinária atual tem uma mente de pensar que clínico geral vai aplicar vacina É o que muitas e fazer o pessoas... protocolo para viagem de animal. Não, Eu acho que reduz muito nisso, E sabe? tirar sangue também. Tirar Isso. sangue. Pois é. Hemograma, E assim, hemograma. Exato. Aí a galera diminui a importância do médico clínico geral como o cara que vai fazer a triagem. É isso que você falou. O clínico geral, ele não precisa ser o especialista em tudo. Até porque não Sim. tem como. Tem como. Mas ele precisa saber um pouco de cada coisa para indicar até o especialista. A minha visão de clínico geral é: poxa, eu sei dermato até aqui. Sim. Eu tentei até aqui, tudo me indicou para dermato. Eu tentei até aqui, não consigo mais. Esse cara vai pro especialista. Conheço alguns especialistas, principalmente gastroenterologista, porque assim, na medicina veterinária é tudo vômito e diarreia. Sim. Né? Então assim, a galera, eu conheço alguns que eles postergam muito até encaminhar pro gastro, sabe? É saber aonde o clínico geral vai e aonde ele não pode parar. Porque Sim. assim, o bicho chega e já encaminha. Mas, poxa, será que ele não tem alguma outra disfunção? Sim. É o que você falou. Exato. Às vezes a gente acaba criando esse preconceito, ou criando seria um preconceito, pré-julgamento do clínico geral. Por quê? Porque falta um pouco nos colegas você sedimentar protocolos básicos, por exemplo, de exame clínico. O bichinho tá com, sei lá, vou pensar alguma coisa aqui. O bichinho Claudicação. tá com claudicação, né? O bichinho tá com claudicação. Raio-X. Caramba, calma, você palpou esse Tem bicho? muita coisa antes. É, Né? ele tá com claudicação. Uma boa anamnese antes do animal, né? Ele tá com claudicação. Você fez o exame clínico da mão dele? Às vezes é só um espinhozinho. Onde é que ele foi? Ele passeou na praia comigo, depois do bloco de carnaval. Tem um vidro ali na mão dele. E aí a pessoa fala, indicou uma TPOL. Exatamente. Não precisa. Não precisa, gente. Aí isso depõe contra. Eu já ouvi assim, quando eu preciso pensar, eu não sei o que é, eu peço um hemograma. Mas o que você pede um hemograma? Eu peço o básico, TGA, TGP, uré, creatinina. Mas qual é a suspeita? Eu não tenho suspeita. Mas você fez o cara... Pediu pra quê? Pra que você pediu? Veio tudo normal. Porque às vezes o quadro não é esse. Era, sei lá, hiperglicemia. E como é que a gente consegue construir um bom raciocínio na hora de requisitar os exames na clínica geral? Protocolo de exame clínico. Essa eu falo aqui. Protocolo de exame clínico. Você tenha um bom protocolo de exame clínico geral e dentro desse exame clínico geral, anamnese. Você vai perguntar, caramba, você vai ser a pessoa mais intrusiva. E aí, como é que é lá na sua casa, né? Semiologia. Quer fazer uma fofoquinha sem pagar de fofoqueiro? Medicina veterinária. Medicina veterinária. Poxa, gente, a anamnese é essencial. Tem uma história muito interessante dessa de epidemiológica que fala sobre o meu avô. Leishmania e o meu avô, né? Quando que o meu avô ia ter o sanguinho dele tirado pra fazer uma vacina, sei lá, contra a leishmania. Tô exagerando um pouco, tá? O que aconteceu? Meu avô morava ali no Mendanha, né? E teve um surto de leishmania exatamente onde ele morava, no pé da Serra do Mendanha. E aí, eles foram fazendo sorologia de todos os vizinhos dele, inclusive do meu avô. E meu avô não tinha leishmania, não era reativo, não tinha titulação, nada. E o rapaz, né, nossa, a gente tem que fazer uns testes no seu avô, né? No caso era no meu pai, né, tava falando com o meu pai na época, porque tem alguma coisa ali no sangue dele, não tem nada, cara. Como assim que não tem nada? A gente tem que entender por que ele não reage, por que ele não se positivou. Moleza. O velhinho acorda, trabalha lá na roça, bonitinho, 4 horas da tarde ele toma um banho, né?
Ele vai caminhando seus 5 quilômetros até a vendinha do amigo dele. Aí ele vai lá, compra uma carne, toma uma cerveja, joga um baralho, ele volta pra casa às 8 da noite. Vovó, quando o vovô sai, tranca a casa toda. Então, eles não têm exposição lá ao flebótomo, mosquito palha. Não tem exposição ao flebótomo. Na casa, nas imediações, e nas casas das imediações tem criança. Aí as crianças ficam brincando, né? Aí, então, as mães, os pais, eles deixam a janela, a porta aberta para ficar de olho na molecada. Então, o pessoal teve exposição a flebótomo. Alguns foram ali, sofreram ali o repasto e positivaram para a leishmania. Gente, imagina quanto recurso você não ia gastar fazendo um monte de teste lá no avô. Você matou na epidemiologia, na anamnese. Então, a anamnese é uma coisa essencial para você que é clínico. Né? E às vezes falta, né? Falta. Assim, até em caso de encaminhamento, poxa, o clínico precisa fazer uma boa anamnese até mesmo para encaminhar para o especialista. Sim. Aí o especialista recebe o animal com uma anamnese ruim. Xoxa. Exatamente. E também a gente tem que pensar também na parte da requisição do exame. Nossa. Quando você recebe o animal e você recebe somente o animal sem nenhuma requisição, sem descrição nenhuma do animal, nada. Gente, requisição de exame. Alguém me mandou, não foi pra mim não. Sei lá, nome Belinha, raça Nhoque Charles, né, Yorkshire. Aí era requisição de raio-x. Qual era o raio-x? Queixa, raio-x do corpo do animal. Nossa. Gente, Cadê a tá de anatomia brincadeira, aí? né? Cadê a anatomia? Vamos pensar na Eliana, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Ele tem cabeça, pescoço, tronco, apêndices torácicos e pélvicos. A pessoa ia fazer caramba, Tudo. tudo. Assim, porque se é uma ultra, pelo menos é ali da região abdominal, né? Sim, Agora, raio-x... Então, raio-x do corpo do animal. Tá certo que é um York, né? em uma placa só Em uma placa, dependendo, você consegue pegar o bicho. Mas, gente, falasse pelo menos, o cara ligou, né? O radiologista, o que ele tem? Aí ele tava claudicando, na verdade era uma luxação de patela. Pô, cara, era só 3 posições aqui no máximo. Sim. Preciosismo. De uma região topográfica só. Então, isso, nossa, como isso falta, né? Eu brigo com os alunos em sala de aula, que eu sempre faço, eu faço sempre a mesma pergunta. Vai fazer o raio-x, sei lá, da mão ou do pé do cavalo, o que você escolhe? Daí tá lá o pé do cavalo, o pessoal escolhe o quê? A região do casco ali da falange distal. Sério? Ué, Cadê o boleto? Cadê o resto da mão? Que ossos que estão compondo a mão, não é isso? São falanges, metacarpos, carpia, enfim. Gente, falta muito, e isso é uma falha de conhecimento básico. Sim. Aí o pessoal zoou, é claro que vão zoar o clínico geral, que eles vão zoar o clínico geral porque o clínico, ele tá fazendo o quê? Ele tá dando um mole num pré-requisito que é básico de primeiro período, que é anatomia estrutural. Ele meu Deus, eu não consigo tirar na cefálica, perdi a cefálica direita e esquerda. Onde que eu vou tirar? Pô, gente, tem jugular. hoje em dia, Rafa, você olhando para as pessoas que estão se formando agora na medicina veterinária, qual é o ponto mais estratégico na parte de se formar e se tornar um bom clínico geral? Já vou falar que não é o TikTok, tá, gente? Embora ele ajude, o Instagram e o TikTok, eles vão ajudar, sim. Mas para você se tornar um bom clínico geral, a gente precisa de diferenciais, tá? Sim. Diferencial básico, organização básica. Né? Se você tem protocolo, organização, e essa organização, sua comunicação, ela é clara, você fideliza clientes. Né? Você fideliza cliente. Então, sim, a gente é chamado para fazer vacinação e fazer exame de sangue, né? Fazer hemograma. Sim, mas você faz vacinação todo ano. Se você faz vacinação todo ano, você tem você tem uma carta de clientes ali. Não precisa ser absurdo, mas você tem ele vai voltar para fazer vacinação, você pode fazer um check-up geral. Sim. Aí o check-up geral é o quê? Não é você tirar uma amostra de soro e sangue, mas é você fazer exame clínico. Você faz exame clínico. Aí, só nisso, você já tem recorrência de atendimentos a partir do momento que você tem uma carta. Hoje, não só na medicina veterinária, mas em qualquer tipo de atendimento ao cliente, o cliente quer ser bem tratado. Sim. Então, gente, você ter
capacidade. Ai, fiz veterinária porque eu odeio pessoas, eu quero animais. Filho, Não, o veterinário ele tem que ter esse jogo de cintura com o responsável do animal para também conseguir fidelizar aquele tipo de atendimento que você tem ali. exato. E pensando no mundo atual que a gente vive, a galera tem conhecimento. Então o que acontece o pessoal chega lá com 7 diagnósticos pra você veterinário e fala, escolhe um aí, o que é que meu cachorro tem? Pesquisei, O joguei no Google, chat o Google GPT. falou esses 7 aqui, ó. Qual que é? Qual que é? Nossa. Então a gente já tem um caminho andado, às vezes Sim. errado, Sim. pela pessoa que você precisa desse contato, desse tato, pra poder acalmar a pessoa, dar um bom diagnóstico pro seu paciente, até porque a nossa profissão é isso, Sim. e fidelizar aquele paciente. Por quê? Porque o que mais impacta as pessoas na clínica geral, acredito eu, que seja a remuneração. E Exato. também a ser tão monótono, né? É sempre o mesmo caso clínico, sempre a mesma Não tipo de necessariamente, atendimento. Às vezes é monótono, mas quando não é, é fantástico. Sim, sim. Quando não é, é fantástico. Um dia você vai ter atendido, vai ter vacinado, sei lá, 10 cachorros e vai chegar pra você uma jiboia. Então, poxa, vai... E o que essa jiboia tem? Às vezes é dizer que diz, gente. Uhum. Às vezes é dizer que diz. E antes de você encaminhar para um especialista, caso você suspeite de uma coisa pior, se você souber o básico, por exemplo, de composição de terrário, você já salvou, né, já economizou para aquela pessoa uma consulta cara com um especialista com algo que você poderia já ter orientado ele. É aquela questão do limite, né? Sim. Tem um limite muito grande pra Sim. explorar o clínico geral. Ah, sei lá, nunca fiz punção venosa numa serpente. Pô, olhei, cara, sei lá, não vou pensar nem em jiboia, vamos pensar em jiboia arco-íris da Amazônia, que elas Boa. como é que é, suaçuboia, que elas são mais Nossa. agitadas, né? Nossa. Aí eu vou olhar a suaçuboia assim, lá, Lucas, tô mandando um bicho pra você aí, cara. Ah, tô velho, tô cansado, vai. Aí você, poxa, senhor, senhora, tal, segue essas. E suaçuboia, por exemplo, quando é uma jiboia, corn snake e tal, Uhum. é tranquilo, mas suaçuboia, por exemplo, Não para quieto. não para quieta e ela tem muitas especificidades em termos de terrário. Eu poderia dar indicação? Poderia. Ela seria perfeita igual a que o Lucas ia dar? Não. Eu sei o meu limite, então encaminho pro Lucas. E, gente, nessa é bom vocês organizarem também os tipos de atendimento, mas essa é legal para um episódio de clínica de Silvestre, né? Nossa, atendi 10 coelhos hoje, meu último paciente é uma jiboia. Ih, vai ser mordido. Vai tomar grampeada, mas isso fica para, né? Isso fica para outras conversas, né? A organização em si, ela é essencial para o clínico. Sim. É essencial para qualquer clínico, mas para o especialista ela é bastante especial, porque esse senso de organização, essa sistematização de protocolos, a sistematização de exame, a correta interpretação de informações, ela vai te dar muita acurácia. Sim. E quando ela te dá muita acurácia, vão falar assim, sei lá, o Rafinha, ele não opera joelho. Mas quando o meu bicho tá ruim, eu levo lá, ele sempre acerta, ou quase sempre acerta. Quando ele não acerta, ele já manda pra um cara que é maravilhoso. Então, gente, isso vale ouro. Uhum. Porque você vira uma referência. Você é o foco daquela região. E quando você vira o foco daquela região, você vira o guarda-chuva que eu tava falando. Perfeito. Perfeito? E aí a gente vê também que a clínica médica, ela, embora tenha essa restrição de a gente não ter bons clínicos, tudo isso que a gente já conversou, eu vejo que ela também está se aprofundando cada vez mais. Então a gente vê agora especialistas em felino. Sim. A gente pode afirmar que o especialista em felino é um clínico geral de felinos? Rapaz, agora tu me pegou numa... Porque assim, a gente aqui, nós somos uma espécie só. Sim. O que é o clínico geral na medicina humana? É o cara que vai fazer essa primeira triagem. O especialista em felino não seria a mesma coisa? Ele vai fazer essa primeira triagem em gatos. E aí, tá com alguma alteração ortopédica? Vai para ortopedista. Então, porque a gente, na medicina veterinária, a gente trata muitas espécies, né? Muitos animais. Então, eu acho que a clínica geral, ela vai se caminhar para esse lugar de só atendo serpente. Sim. Só atendo... Na minha visão, eu considero o clínico de felinos uma especialidade. Entendi. A minha visão, porque eles vão muito a fundo.
os caras vão muito a fundo, né? Principalmente no que é muito caro para felinos ali em si, comportamento, nefrologia. Nossa. Eles arrebentam, porque o felino, ao contrário do cão, cavalo. Gente, cavalo fala com a gente todo tempo. Encostei aqui, ele tá com dor, né? Ele não vai esconder isso de mim, o gato vai. Sim. Né? O cachorro também não, né? Sim. O cachorro, você consegue olhar pra cara dele e ver quando ele tá, o Totó, por exemplo, Sim. ele tá estressado só pelo comportamento animal dele. É característica da espécie, né? Da espécie. O gato, ele vai esconder sintomatologia, sinal. Sim, você precisa de um nível de aprofundamento dentro da espécie que eu considero sim uma especialização. É um absurdo. Os caras estudam muito. Eu admiro muito o pessoal da medicina felina. A galera zoa, né? Os apóstolos do cat friendly e tal. Mas a partir do momento que você vai compreendendo como funciona o gato, você entende aquilo. Você não deixa de zoar o seu amigo gateiro, porque né, bom humor, zoação é a melhor coisa da vida, mas é realmente um negócio fantástico, fenomenal. Como a gente vê hoje, os profissionais que eles são especialistas em bem-estar animal. Muita gente no mundo agro fala que é frescura e tal, mas a gente vê que cada vez mais indivíduos têm adicionado práticas de bem-estar animal às suas propriedades, não só por conta de certificação internacional, mas quando eles percebem que você tem uma contrapartida na produção, quando você tem um animal mais satisfeito, feliz, aclimatado, confortável. Então é o que antes era visto como piada. Gente, na minha graduação, veterinário, na minha época de graduação, veterinário de silvestres era meio visto assim, o pessoal é um pessoal meio bicho grilo. Sim. Eu zoava pra caramba esses caras que vão ficar lá cortando asa de coruja e tal. E já fui cortar asa de coruja não, mas a gente vê, a gente tem alguns perfis no Instagram, empresas que trabalham somente alocando médicos veterinários e biólogos para a área de resgate, que é uma das áreas que mais emprega né, médicos veterinários hoje no nosso país. E poxa, é uma área crescente. É óbvio que, na minha visão, eu ainda acho pensar em selvagens e exóticos pet ainda é muito restrito pra gente. A gente tem muita objeção, por exemplo, com serpentes, né? Você tem uma objeção cultural com serpente, com tarântulas, com outros tipos de invertebrado. A gente tem objeção até com aquário, que é uma coisa extremamente popular. Então eu acho que é muito nichado. Não vão pegar uma região daqui pequena e vão ter 15 veterinários de exóticos e silvestres. Não vai ter. A gente vai ter um focal ali que ele vai atender não só aqui, mas vários bairros. Mas a gente vai ter muito veterinário de resgate. Rapidinho, uma coisa que você falou sobre a questão da medicina veterinária de felinos. Como é que a gente consegue elencar a medicina preventiva do animal? A gente conseguir, por exemplo, o clínico geral, ele sempre está prevenindo as enfermidades que podem ocorrer com o animal, por exemplo, periodicamente. É o caso de um animal, por exemplo, com uma nefropatia, um gato com uma nefropatia. Eu acho que medicina veterinária preventiva, ela não tem dono. Eu chamaria de um terreno cinza em que você não tem um dono. Praticamente qualquer nível aí de especialização, quando você atua em clínica, você consegue trabalhar com viés de prevenção. Quando a gente pensa na própria medicina humana, né, na gestão de saúde, 90% aí dos problemas que são relatados pelos indivíduos, eles são resolvidos na atenção básica. Né? 10% disso aí a gente vai encaminhar para especialistas. Vários desses problemas que são da atenção básica podem ser impedidos de acontecer com campanhas de prevenção. E a gente tem, né, aí os pesquisadores de saúde que eles vão trabalhando com vários tipos de campanha de prevenção. A gente tem, hoje, você vê uma mudança na cultura dos jovens, na cultura das pessoas em geral. Hoje a gente vai para uma mesa aí de qualquer coisa, de sinuca, de qualquer coisa. As pessoas falam de treino, as pessoas falam sobre viver melhor, envelhecer com saúde. E a gente tem visto isso também nos animais de companhia. Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso em animais de companhia, a gente vê uma coisa que eu considero um pouco negativa, tanto para a nossa profissão quanto para os animais, que é a humanização. Sim, né? Justo. Né? Que é a humanização. Você está humanizando demais, está humanizando por demais aquele animal.
E quando você humaniza demais, você atribui ali sentimentos humanos, emoções humanas ou comportamentos humanos naquele animal, você espera que ele reaja como um humano, ele não vai reagir como um humano, isso vai gerar em você frustração, no animal frustração, porque a comunicação não está sendo feita de forma correta e pode gerar muito problema diagnóstico. Gente, uma vez uma moça, ela tava falando lá da serpente dela. Não, serpente não, do gecko. Ela conversando comigo e tal, porque o bicho tava muito quietinho, muito quietinho. Foi um inverno carioca, rigoroso, né? Tava um pouco mais frio. Aí o pessoal do gecko, no geral, o pessoal faz recintos e esquece de colocar a placa aquecedora. É um erro... Ainda mais aqui que é quente, né? É um erro muito comum. Eu lembro que tava 12 graus. Eu perguntei pra moça fazer veterinária, tá? Vem cá, você não aqueceu ele não? Como é que tá a temperatura lá? Aí ela falou, tá baixa e tal, poxa, você aquece. Aí ela me mandou uma foto do gecko com um cobertorzinho. Eu falei, não. Não é assim que faz, não. né? Não. Então, o gecko, né? O gecko leopardo, o lagartixa leopardo é um réptil, ele não gera calor. Você tem que gerar um calor pra esse bichinho. Então, eu mandei link de placa aquecedora, de pedra aquecedora, de termostato. Daí lá fui eu. Isso foi resultado de humanização. Meu filho, o que você faz com o seu filho? Tá com o filho? Você bota a cobertinha e ele se vira. Eu vi um podcast uma vez da doutora Beatriz, Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, médica humana, né? E ela tava conversando sobre isso, que essa questão da humanização do animal acaba fazendo com que os animais tenham a doença dos seus tutores. Isso eu achei impressionante. E aí eu comecei a observar isso nos estágios, enfim, da vida. E sim, era isso. Às vezes o tutor era diabético, o animal era diabético. O tutor tinha megaesôfago. E aí tem aquele negócio, né? Come aqui eu tô comendo aqui um pedaço aqui de biscoito. Biscoito. E a pessoa vai lá e dá pro animal. Gente, meu pai é médico veterinário e ele dá petisco pros cachorros. Meu pai é gordinho, você vai olhar lá... Petisco é pão, né? Pão, né? Pão. Aí meu pai tá lá gordinho, daí tá lá a Corinha, ela é acima do peso também, mas eu falo, pô, cara, não, ele dou ração light pra ela, tudo bem. Se eu dar ração light, perfeito, tá, mas se eu tá dando pão. Não tô dando pão, é só um pãozinho francês. Caraca, um pãozinho francês. Não, e às vezes você junta todos os pãezinhos franceses que dá durante o dia, dá 7 pães. Dá 7 pães. É um negócio que essa questão não é uma coisa que a gente vai vilanizar o responsável, o tutor, como você quiser chamar. Isso é uma coisa que é da nossa sociedade em geral. A gente ama animais, só que a gente começou a ter um amor um pouco abusivo com eles às vezes. É uma coisa que a gente tem que quebrar com o tempo. Né? E hoje o pessoal faz muita meme, muita zoação, né? Um biólogo diz que esse animal tá sofrendo. Tá sofrendo sim. E a importância é a conscientização, né, gente? A conscientização dos responsáveis ao ter o tratamento adequado com um determinado tipo de animal, porque tem suas características também. Às vezes a galera vai fazer, vou ter que fazer enriquecimento ambiental. Perfeito. Aí faz o quê? Compra um recinto caríssimo, porque tá enriquecendo o ambiente. Não é assim que funciona. Não pô. O recinto ele é legal, é bacana, mas você pode fazer um recinto com garrafa PET. Sim, né? E dar-lhe recursos para que esse animal se sinta mais como no seu ambiente natural, né? A gente, né, a Liga levou o pessoal para visita lá no Bioparque. Muito boa, por sinal. E aquele setor de enriquecimento ambiental eu achei bem legal, fantástico, porque, o setor de enriquecimento ambiental, vocês vão achar que é um laboratório com uma mulher, nada. Itens mesmo de ferreteria, né? Item que você vai comprar ali numa casa de materiais de construção, que você vai pegar um resto de festa, uma casa de jardinagem, e você consegue fazer, enriquecer aquele recinto, melhorar ali os processos cognitivos do animal, com coisas que são muito simples. A gente aprende muito com biólogo nisso. E animais selvagens não estão acostumados com a nossa rotina humana por conta da evolução também, né? Ao contrário de, por exemplo, de um cachorro e um gato, que já é muito mais evoluído com um humano comparado ao selvagem. A gente gosta, né? Eu vejo o pessoal às vezes quer pegar alguns animais, o pessoal faz muito com o ouriço pigmeu africano, né? Pega, compra, passa um tempo, a galera já tá vendendo ou doando. Por quê? Porque ele me morde muito. Mas por quê? Aí a pessoa vai lá e de manhã, 9 horas da manhã, quer tirar o bicho da toca e ficar mexendo. Vai tomar uma mordida. Deixa ele dormir. O bicho é noturno, cara. Eu
meu gecko não tem graça. Por quê? Porque, meu filho quer brincar com ele, meu filho quer brincar com ele, mas ele só dorme. Sim, porque o horário que seu filho tá disponível para observar esse animal tá dormindo. Então, esse conhecimento básico, ele é muito importante de ser apropriado pelo clínico geral, pelo generalista. Por quê? Porque eu acho muito importante, sempre que alguém for pensar em adotar um animal, adquirir um animal, conhecer sobre aquele animal, buscar informações sobre ele, para não se frustrar. A gente vê isso muito com raças de cães. Eu quero um Blue Heeler. Onde é que você mora? Bangu. Não faça isso. Vai matar o bicho. Não faça isso. Você vai viver irritado com esse animal. Então a gente tá chegando aqui num momento muito importante, muito especial, que é o nosso quadro O Vet Responde, né, Vitinho? Exatamente. São perguntas que as pessoas fazem pra gente e a gente aborda agora dentro com um profissional. Se eu souber responder Vai também, saber. né? Acha que não vai saber, galera? O cara sabe de tudo, sabe de pescado, Não, sabe de não. galinha. Bibliografia humana? Poxa, vou fazer aqui a primeira pergunta então. Qual a importância da anamnese e do exame físico durante o diagnóstico? Ela é vital. Ela é o cerne diagnóstico. Sem uma boa anamnese, você não vai compreender o contexto daquele indivíduo, que você vai ter um contexto diagnóstico, um contexto terapêutico. Sem o exame físico, você não vai conseguir isolar, né, o que pode ser a sua causa base de uma afecção. Então é vital, gente. Caramba, você pegar 90% do diagnóstico. É o caminho, né? Sim, é o caminho. E agora uma outra pergunta, Rafael, que fizeram pra gente e também é bastante importante. Quais são os erros mais comuns entre os estudantes recém-formados na medicina veterinária? Vamos lá. Na clínica, né? Na clínica. Isso. Não ter paciência para preencher a anamnese. Não preencher prontuário. Se você não preenche prontuário, você vai atender 10 animais num dia. Desculpa, você vai atender 7 belinhas. Doutora, aqui é a mãe da belinha. Caramba, qual belinha? Dona Neide da belinha. Sim, aí você vai ter preenchido prontuário, anamnese feita, não executar o exame clínico completo. Porque às vezes vai chegar ali uma belinha que você suspeita de uma cardiopatia e na verdade ela tá ali com taquicardia porque ela tem um problema ali articular no joelho, ela tá com muita dor. E você não descobriu. Ela teve que fazer um monte de exame até chegar lá num raio-x de joelho, por exemplo. Boa. Essa pergunta aqui, é uma pergunta que me pega muito, tá? Um dos meus maiores medos quando formado, que é o que fazer quando os exames não fecham o diagnóstico? Respirar fundo e vamos revisar o nosso caminho diagnóstico. Vamos descobrir o que a gente pode ter errado no nosso raciocínio. Depois que a gente descobriu, poxa, não tem nada errado no raciocínio. A gente teve algum erro de coleta? A gente teve algum erro de armazenamento? A gente teve algum erro de transporte? A gente não teve, caramba. A gente vai pensar assim, dos exames que eu pedi, existe algum erro no pedido que eu fiz para aquela espécie? Esse é o marcador correto, sei lá, de inflamação para o cavalo, para a ovelha? Depois que você revisar todos esses dados, aí sim, você pode falar, tá inconclusivo. Porque também existem coisas que são inconclusivas, gente. E aí a gente faz o quê? Manda pro especialista. Manda pro especialista, claro. Vou fazer mais uma então e a gente vai encerrar as perguntas. Em que momento o clínico deve confiar mais na experiência do que nos exames complementares? Olha, eu aprendi, né, com os meus professores, né, que hoje são monstros da veterinária, tem uma coisa chamada a clínica é soberana. O animal, às vezes, um processo, uma afecção, ela pode não ter uma correspondência laboratorial ainda, por se tratar de um fenômeno em início de processo. Então, se o bicho tem a clínica daquilo, né, você tem recorrência daqueles casos, você tem uma boa taxa ali de resolução e você está convicto por conta de vários sinais clínicos e testes que pode ser aquilo, vá lá e trate. E enquanto você está tratando, você seja sincero com o responsável. Olha, não é conclusivo, minha suspeita é essa, você autoriza que a gente faça esse tratamento, autorizo tal.
Nós vamos continuar pesquisando para saber o que que é. Mas a minha suspeita é essa. Você pode ter errado, né? Os viés existem vários. O nosso cérebro ele vai criando vários vieses, né, para nos tapear, né? Parte, né, da vida clínica é a gente saber não confiar só em instintos e impulsos, mas muito da nossa suspeita clínica e experiência ela vai nos ajudar. Posso contar um caso de uma semana, se vocês quiserem, dá tempo. Quer ver? A gente estava fazendo atendimento de manutenção dentária, né, de vários animais. E aí, alguém falou assim, nossa, trouxeram uma égua prenha para fazer a manutenção e tal, porque a gente vai fazendo, né, avaliação clínica. Eu olhei, o cavalo tava grandão, né, gigante, parecia uma bola. Ué, mas é um macho. Eu fui chegando perto do cavalo, comecei a fazer o quê? Palpação de flanco. Aí ele tava tentando, o pessoal, nossa, é um cavalo muito quente, ele tá tentando fugir. Tava tentando fugir nada. Com dor, né? Ele tava com dor. Quando eu palpei o flanco e ele sentiu, tá, ele não tá tentando fugir. Ele tá com os sintomas de o quê? Dor abdominal. Aí a gente foi fazer, né, o exame, olha, esse animal tem uma suspeita de cólica. Ah, mas é uma cólica de impactação, coisa e tal. Não, é parasitária. Como é que você sabe que é parasitária? Porque sim. Não, mas é que esse bicho... Não, gente, olha só. É uma cólica parasitária. Esse animal fica no pasto, não fica? Fica. Tá no município X. Sim. Há quanto tempo tá chovendo aqui? 10 dias. Esse animal fica no pasto, tem um monte de serra. Então a água foi descendo e os parasitas que estavam aqui no alto foram se acumulando na baixada, onde esse animal tá. Teve umidade mais calor, então a concentração de parasitas no solo aumentou, né? A concentração desses parasitas no solo aumentou, então esse animal foi pastando, foi se infectando, e eu suspeito de 2 parasitas. O pessoal se suspeita de 2 famílias, Ascaridida e Ascaridide, e Strongylide. Ele tem tanto estrôngilos quanto ascaris, algum ascarídeo. Ah, por que você acha? Porque ele tava bem. O cara veio pra cá cavalgando nela, né? Vasodilator, artéria mesentérica também, aí já foi causando dor. E aí, como o vasodilator diminuiu um pouco a motilidade do trato gastrointestinal, os ascarídeos, eles produziam muito gás. Aonde? Na porção final do intestino. Cólica. Caramba, gente, quando a gente terminou de fazer um tratamento base no animal, ele defecou, né, fezes, parecia mais fezes de vaca. E a gente soltou o animal, ele foi lá coçar o ânus no morão da cerca. Aí, ó, Oxiuris equi. Fizemos o parasitológico, a gente achou lá ovo de estrôngilos e Oxiuris. Nossa, você é um mago. Não, gente, a gente já viu isso. O que foi? Parasito básica. Parasito básica, semiologia e clínica de equinos. Foi, assim, um diagnóstico bem bonito. Eu fiquei muito satisfeito quando eu fui pra casa. Salvamos um cavalo, hein, gente? Ficou feliz, Fiquei feliz, porque a colega estagiária, né, tava... Ah, não, mas a gente vai passar a sonda nasogástrica, não sei o conteúdo. Não tem conteúdo pra sair. Fica tranquila, relaxa. Aí o conteúdo pra sair vai sair pelo reto. Aí, tá. Aí depois que viu o diagnóstico, ela falou, caramba, Rafinha, legal. Poxa, é assim que assim que funciona o raciocínio clínico. Eu tinha exame. Eu tinha só o quê? Eu tinha um estetoscópio, um martelo de percussão e fé. Mas aí a gente coletamos as fezes, fizemos os exames e após o diagnóstico, após o tratamento, a gente conseguiu deixar o animal bem. Depois de deixar esse animal bem, a gente teve confirmação diagnóstica. Aí o que você faz? Você tem outros cavalos? Olha, aí vamos lá, tratamento de prevenção para que isso não aconteça com outros cavalos. Viu como a prevenção ela não tem dono? Sim. Legal, né? Muito legal mesmo. Acho que era isso, gente. É isso, de pergunta é isso. Agora, pra gente finalizar, eu vou pedir pra você mandar um recadinho aí rápido para estudantes de medicina veterinária sobre a importância da clínica geral. Pode ser? Tá bom, vou virar pra cá então. Vira lá pra eles. Vamos lá, gente. A gente já tava falando no início do episódio. Antes de você correr a maratona, você precisa fazer o quê? Calçar o seu tênis. Você precisa caminhar. Conheçam um pouco de tudo, né? E conheçam a generalidade, conheçam a regra, conheçam o que é fisiológico. A partir do momento que você conhecer o que é fisiológico e você tiver o seu feijão com arroz, né, a sua base de exame clínico bem feita,
você consegue fechar qualquer diagnóstico com muita segurança, né? Não releguem ao último posto uma espécie só porque você não gosta dela. Você pode ter a oportunidade de trabalhar com aquela espécie e se apaixonar por ela, né? Tá? Eu acho que o meu recado é esse: estudem. A gente se forma em medicina veterinária, tanto eu aqui quanto um colega nosso lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós somos habilitados a trabalhar com a mesma gama de conhecimentos, o mesmo leque. Então, ninguém nasceu, né, plantado aqui no Rio de Janeiro. Você pode conhecer o Brasil inteiro, pode conhecer o mundo inteiro. E o mundo, ele oferece muito mais possibilidades do que a gente às vezes imagina. Então, o meu recado para vocês é esse: vivam, vocês vão gostar. Que maravilha, seja tudo, né? Seja um pouco de tudo. Isso. Então, pessoal, a gente tá finalizando agora um primeiro episódio do nosso Cast Vet. Agradecer muito ao Rafa. Obrigado. Pela paciência. Pois é, Dr. Rafael, meu professor chama de Rafa. Rafa, gente. Pela paciência, pela disponibilidade, pelos presentes. Lembrando que a Estudando Bichos está com desconto, 10%. Lá Clip Vet é o cupom. Agradecer também os nossos apoiadores mais uma vez. Vamos agradecer o pessoal, o apoio da Universidade Castelo Branco, da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, o Parque Suzana Naspolini, o Parque Realengo e a Nave do Conhecimento, que é onde estamos hoje. De Realengo, galera. É isso, pessoal. Um beijão pra vocês e até a próxima. Beijo, gente. Tchauzinho. Valeu.